Quando eu era estudante, muitos anos atrás, na universidade, eu perguntei a um professor, que era um professor eminente, um professor marxista, se a história era realmente a história da luta entre as classes sociais. Esse professor, que era, como eu disse, marxista, mas de extrema honestidade intelectual, antes de me responder, disse a seguinte coisa: Edgar, a verdade é que Marx nunca definiu conceitualmente o que vem a ser classe social. Não há uma definição conceitual disso. Essa questão, o fato de Marx nunca ter definido claramente o que vinha a ser uma classe social, é característico e próprio do próprio pensamento marxista, que se propõe a ser a superação de toda a filosofia clássica, o desprezo aí pela categorização filosófica, né, pela definição dos conceitos. Tudo isso faz parte do pensamento marxista em si, né? E essa fragilidade filosófica, ela é, sem dúvida, pelo que eu entendi do que o meu professor tinha dito, ela é, sem dúvida, um problema que torna difícil, muitas vezes, entender de forma precisa determinadas formulações teóricas marxistas. Isso é interessante, é curioso, porque talvez o maior filósofo, e você vê na tese sobre Feuerbach, Marx é muito claro ao dizer que os filósofos antes tentavam entender o mundo, agora a questão era transformá-lo. Existia uma preocupação prática que de alguma forma tornava irrelevante ou de menor importância as reflexões de cunho filosófico próprias de um pensamento mais ordenado, nós diríamos assim, mais embasado intelectualmente. Isso é curioso porque é um filósofo marxista chamado Georg Lukács, que foi talvez a única pessoa, até pelo menos a escola de Frankfurt, que tenha tentado derivar uma filosofia do marxismo, que, preocupado com essa aridez filosófica marxista, ele se voltou para tentar fundamentar os conceitos marxistas numa perspectiva mais elaborada. E para isso ele teve que retornar a Hegel. Então é muito interessante ler Lukács como filósofo, porque ele, para explicar o marxismo, ele busca em Hegel os elementos filosóficos, conceituais necessários para entender Marx. O que torna, assim, para quem estuda Hegel, o que torna o marxismo muito estranho do ponto de vista conceitual. Então, é curioso, e nós pretendemos retornar a essa questão posteriormente, é curioso que o marxismo tenha tanta importância e tanta relevância como sistema teórico no mundo universitário, mas ele seja tão frágil do ponto de vista filosófico. E é interessante que, sendo ele um sistema que se pretende materialista, suas raízes e aquilo que mais permite explicá-lo está no idealismo alemão. Esse é um tema curioso que, ao meu ver, mostra os grandes problemas, as grandes desventuras teóricas do marxismo, a razão das desventuras teóricas do marxismo e os seus problemas essenciais como sistema de interpretação do mundo.